Antes da nossa reflexão na Palavra de Deus, quero externar os meus agradecimentos a todos que estão nos seguindo, curtindo e comentando as mensagens no Instagram e convidá-los para acompanhá-las no YouTube, no @Tribuna do Conhecimento. Nossa reflexão hoje está baseada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12, onde fala sobre o reinado de Roboão, o filho de Salomão, que o substituiu no reino de Israel. Israel, no período de Salomão, alcançou o apogeu do seu poder político, econômico e também da prosperidade social. Porém, Roboão foi um rei insensato, que não seguiu os conselhos do Senhor, e assim a primeira consequência foi que ele dividiu o reino. Eram 12 tribos, 10 se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, ex-mordomo, servo de Salomão, e formaram o reino do norte. E Salomão ficou apenas com o reino do sul. Ali duas tribos, a tribo de Judá, que era a tribo do reinado, da origem do seu pai, e Benjamim. E também Simeão havia se mesclado e ficado no sul ali com Judá. Pois bem, agora nós encontramos o seguinte: no quarto ano do reinado de Roboão, ele foi atacado pelo rei do Egito, o faraó Sisaque, que veio com uma confederação de 3 povos para atacar, então, Jerusalém. Nós encontramos aí, então, os líbios, a Etiópia e os suquitas, que, aliados com o faraó, atacaram a Judá, o reino do sul, e conquistaram as cidades fortificadas, e então o rei chegou até Jerusalém, com 1.200 carros de guerra, que equivale hoje a tanques, né? E 60.000 cavaleiros, então, para atacar Jerusalém. E quando isso aconteceu, Roboão ficou desesperado, e todos os príncipes ali da corte se reuniram em Jerusalém. E nesse momento, então, nós vamos encontrar aí que veio o profeta Aías e transmite-lhe a mensagem que então o Senhor diz para eles, né? Assim diz o Senhor: vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo, veio outra vez: eles se humilharam, então não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos do mundo. Muito bem. Esse texto, essa nossa reflexão está baseada no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. A mensagem que nós extraímos para a nossa vida aqui, primeiro, que se Roboão tivesse atendido os conselhos de Deus, seguido a palavra de Deus, a orientação, a lei do Senhor, o seu reino não teria sido dividido, né? Porque os anciãos deram um conselho para ele, e logo que Salomão morreu, vieram então todas as tribos representantes, falaram com ele, pedindo
que aliviasse a carga de impostos que o seu pai havia posto sobre Israel para construir aquelas obras, aqueles prédios, o templo e muitas obras, cidades fortificadas. O povo estava gemendo com a sobrecarga de impostos. E então ele pediu o conselho aos anciãos, porque quando o povo pediu, lá em Siquém, estava reunido todo Israel, pediu para ele fazer esse benefício, essa concessão de aliviar o peso dos impostos. Ele disse, vocês me dão 3 dias para eu dar a resposta. Aí ele consultou os anciãos e eles disseram, olha, se você atender esse povo e agradar a ele, e então atendendo o pedido que é justo, então eles vão ser seu servo para sempre, você será próspero no seu reino. E então ele agora foi depois consultar aquela nova geração que foi criada com ele ali na corte, no conforto, naquela vida que não sabia o que era dificuldade. Tinha de tudo. E eles disseram, não, você não vai atender esse povo não. Vou dizer aqui nas minhas palavras, né? Eles poderiam ter dito, não vai atender a esse conselho desses coroas não, né? Então faz o seguinte, fala para eles que se eles acharam um pesado o jugo que seu pai lhes impôs, fala para eles o seguinte, que o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, será mais pesado. E ele então apareceu diante do povo e deu esse recado duro. E Jeroboão, que já havia sido refugiado no Egito, por causa que ele havia se rebelado contra Salomão, né? Então ele havia voltado e estava liderando esse movimento. Então as 12 tribos se rebelaram e disseram, fica aí, o reino de Judá, nós não temos nada a ver com Davi. E então o reino se dividiu, ficando o reino de Israel do norte com 10 tribos e a do sul com Judá e Benjamim. E no 4º ano, aí Roboão, então, diz que ele, havendo firmado o seu reino estabelecido, ele abandonou o Senhor, deixou de seguir a palavra de Deus. É o que acontece, muitas pessoas buscam a Deus, porém, quando entra na prosperidade, esquece dele. E aí foi quando Deus, então, mandou o faraó Sisaque com aquela confederação de reis para atacar Judá e conquistar Jerusalém. Não conquistou porque o profeta Aías trouxe a mensagem do Senhor e eles, o Roboão, o rei e a corte ali, os seus ministros, se humilharam. Então, outra lição que nós tiramos aqui é que eu fico admirado que Deus, sempre nós temos muitas experiências na Bíblia relatadas de homens que chafrudaram no pecado, reis, líderes, porém, quando arrependeram, se humilharam, Deus muda a posição. Entra a misericórdia, porque a misericórdia é quando Deus impede que nós recebamos aquilo que merecemos, o justo castigo dos nossos pecados. Então ele suspende, evita-nos de receber e nos concede o que não merecemos, que é a graça, que é um dom não merecido. E aí acontece que eles se humilharam. E então Deus disse, olha, então eu não vou destruir Jerusalém. Só que tem uma questão. O pecado sempre traz consequências. Deus perdoa, mas tem as consequências, que essas ele não vai evitar, porque são relacionadas com fatores sociais, né, culturais. E aí o que acontece? Ele disse, eu não vou deixar que Sisaque agora conquiste e destrua Jerusalém, mas vocês vão servir a eles, e eu vou dar o socorro. E qual foi o socorro? Roboão juntou todos os tesouros da casa do Senhor, da corte, que era toneladas de ouro, de prata, e então até os escudos de ouro que Salomão fez para a guarda real. Então ele entregou tudo para Sisaque, equivalente hoje a milhões e milhões, né? Vamos supor assim, milhões de dólares. E então Sisaque se retirou e exigiu que ele ficasse submisso ao rei ali ao seu reino, né? Ficar submisso ao reino do Egito. E então, repito o que ele diz aqui, para que vocês saibam a diferença entre servir a mim e servir os reinos da terra. E aí acontece que nós ficamos o quê? Servindo. Deus nos livra do pior,
mas não nos livra das consequências da nossa rebeldia. O que eu quero, em última parte, concluir aqui? O que nós estamos vivendo no nosso país? A mesma situação. O povo, os que estão no governo, e se tratando agora do povo de Deus, os cristãos têm se afastado da graça, da palavra de Deus, dos princípios. Tantas inovações dentro do movimento cristão, de todos os segmentos, principalmente evangélicos, onde as pregações são mais um show de incentivo emocional, de manipulação emocional das pessoas, mas não tem conteúdo bíblico. Falta a palavra. É uma canseira, muitas vezes, ouvir as pregações. E aí, então, as inovações, o mundanismo entrando na igreja de costumes profanos, tanto no uso pessoal das pessoas, como muitas vezes na forma de celebrar o culto. Então, Deus está chamando a atenção da nossa nação, o Brasil. O que nós estamos passando hoje é permissão de Deus. E Deus está, então, agora submetendo o seu povo à humilhação. E Ele poderá livrar. Mas às vezes eu fico pensando que, como já tenho refletido, Deus poderá submeter essa nação a um domínio de esquerda, anticristão. Vou dizer aqui como a China, que é um sistema capitalista, econômico capitalista, uma ditadura de sistema capitalista com regime político ditatorial socialista, onde tem relativa liberdade religiosa dentro dos padrões, dos requisitos da lei do governo, como está lá na Constituição do governo chinesa. E aí o que acontece? Só que o povo brasileiro vai sentir a diferença entre o que era viver aqui nessa liberdade que nós tínhamos, servindo a Deus e servindo a Deus de maneira subjugada a um domínio severo, duro, ditatorial. Que aprendamos a lição, que humilhemos diante do Senhor e voltemos para os princípios da simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus, para que nós possamos ser poupados desse momento em que Deus vai dizer o seguinte: eu não vou entregar à nação um domínio totalmente de esquerda, mas eu vou entregar a um governo para vocês saberem qual é a diferença em viver diante de mim, na liberdade e diante dos governos humanos, muitas vezes severos.